adorar o nome do Senhor? Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui. Se o Senhor permitiu que cada um de nós levantasse com saúde, disposição, recursos para estar aqui, é motivo de louvar o Senhor nessa manhã. Você também que nos assiste pela internet, pelo canal fechado de TV, seja bem-vindo. Que a palavra do Senhor alcance você aí onde você estiver, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se amado, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno.
agradável, Senhor. Amém. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. A expressão do nosso coração, quando entra em concordância com a do reino espiritual, a gente está dizendo para Deus: és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa terra. Se você veio aqui para adorar ao Senhor, e você está dizendo: eu vim para adorar-te, a palavra de Deus diz que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso significa, meu amado, que quando você vai para Deus, você vai ver que Ele não está parado. Ele já veio na sua direção, Ele já vem ao teu encontro. Deus não é um Deus parado. Deus é um Deus que corre atrás dos seus filhos. Deus é um Deus que vai atrás dos seus filhos por amor, porque Ele ama, porque Ele é cheio de graça e misericórdia. Vamos cantar de novo. Vim para adorar-te. Coloca a mão no seu coração e fala para Deus: Deus, eu vim aqui para adorar-te. Vim, Senhor. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Suba na tua presença, Jesus, vim para dizer como perfume suave, como aroma suave. Tu és meu Deus, Senhor. Totalmente Tu és digno, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua casa nessa manhã. Nós entramos na tua presença nessa manhã, porque tu és digno de receber a honra, a glória, a força, a majestade, o domínio, ó Deus, pelos séculos dos séculos, porque tu és Deus amável, que arrebataste o nosso coração, que entraste, Senhor, na profundeza das nossas almas e tem dito palavras transformadoras, palavras de cura, palavras de renovo, palavras de restauração. Por isso, nessa manhã, nós entramos na tua presença, Senhor, para dizer que tudo o que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável, e nós queremos devolver a Ti, Senhor, as nossas primícias. Nós queremos devolver ao Senhor a nossa oferta, o nosso coração, a nossa alma. Nós queremos Te bendizer. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Nesta manhã, Deus, nós queremos dizer, Deus, que nós não somos capazes jamais de entender todos os teus atos, todos, Senhor, os teus pensamentos. Nós não somos capazes de entender a tua justiça, mas nós somos capazes, Deus, de abrir o nosso coração para dizer ao Senhor que tu sejas muito bem-vindo nas tábuas do nosso coração. Escreva, Senhor, e imprima a tua lei dentro do nosso coração. Nós somos capazes sim de dizer a nós mesmos que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos agora, vivemos não pela carne, mas na fé do Filho de Deus. Senhor, eis que tudo, Pai, tudo é passado. As trevas dissiparam. Eis que o Senhor veio para transformar e nos dar o teu reino de luz. Então, Senhor, que haja luz nas tribulações, que haja luz nas enfermidades, que haja luz nas trevas, que haja luz, Deus, no nosso pensamento. Que o Senhor acenda a tua luz nos nossos pés, porque lâmpada
para os nossos pés é a tua palavra, e nós queremos guardar a tua palavra dentro do nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas Deus, se já temos cometido pecado, desde julgar o irmão, de falar mal do irmão, de pensar mal contra o irmão ou as pessoas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo, nós viemos aqui porque te amamos, e tu és totalmente amável, totalmente amável, totalmente amável, totalmente digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. A ti seja, Deus, a nossa adoração. As nossas palmas, Senhor, é para ti nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar, amados. Olá, nosso VT Informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento, veja o que está acontecendo em nossa igreja e confira nossos eventos de fim de ano. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção e festa espiritual. Fale com nossa equipe de integração ou ligue no nosso telefone para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. Mas se preferir, fale com seu líder de célula. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. Por favor, passe hoje mesmo no balcão ali no hall de entrada da igreja ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de dezembro. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Há cerca de 4 anos, a nossa igreja leva o amor de Jesus de uma forma prática para pessoas com extrema vulnerabilidade social através do Natal Presente. As células estão se mobilizando para prepararem, porém, este é um projeto de toda a igreja. Se você não está em célula, terá o privilégio e a oportunidade de participar. Veja a lista das necessidades: perfume ou colônia para mulheres, kit de higiene pessoal masculino e feminino, mesas, guarda-roupas, sofás, armários, máquina de lavar, brinquedos para crianças de 0 a 12 anos com valor entre R$20 e R$50, livreto devocional, presente diário, e caso possa e queira ajudar, entre em contato conosco através do nosso telefone ou direto na secretaria da igreja. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. And your life will be changed by the gift you receive when you give this Christmas away. O
Uma das definições de trevas é ausência total de luz, ou seja, se tem luz, não tem trevas. E é para isso que Jesus veio ao mundo, para que não vivêssemos em trevas, porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E é sobre isso que o nosso Natal vai falar neste ano, através de muita música, com coral, orquestra, dança, teatro e palavra. Jesus, nossa luz. Convidamos você a participar conosco nesta grande festa de aniversário para Jesus, pois certamente Ele estará presente. Não deixe de participar e traga toda a sua família e amigos. São 2 cultos iguais para que todos possam participar com conforto e tranquilidade. Não se esqueça, dia 25 às 17 e às 19h30, aqui na nossa igreja. Separe esta data. Esperamos você. Vem aí mais uma edição do Natal Black. Você que gosta de boa música e bem estilizada não pode perder. Venha louvar e adorar conosco neste dia especial. Anota aí, dia 21, sábado, às 19h, aqui no templo. O novo tempo chegou. O novo tempo. Com ele veio o amor. Meus pais contam a história da Bíblia pra gente o tempo todo. E lá está escrito sobre o nascimento do Filho de Deus, que aconteceu numa estrebaria. Foi uma noite bem diferente. Uma estrela brilhava bastante no céu, mostrando o caminho para as pessoas que queriam dar presentes para ele. Também apareceram anjos cantando. Muito lindo! Pessoas, anjos e a natureza adoraram o nenenzinho Jesus. Foi o primeiro Natal. Queremos ser iguais aos nossos pais. Eles nos ensinaram que o Natal é o aniversário de Jesus e o nosso maior presente é a vida do Filho de Deus. Vida bem-vinda! Musical de Natal do Mini, dia 14 de dezembro, sábado, às 19h, no Templo da Primeira Batista. Dezembro chegou e com ele o fim de ano, suas festas e eventos. E alguns já estão acontecendo aqui na nossa igreja. Então, confira a nossa agenda de final de ano. Se programe e convide os seus parentes e amigos. Sábado que vem, dia 14, às 19h, Natal do Mini com o tema Vida Bem-vinda. Dia 21, às 19h, Natal Black. Dia 25 às 17, 19h30, cultos de Natal da igreja com o tema Jesus, nossa luz. E dia 31 às 22h, culto de passagem de ano. Anote tudo em sua agenda e não perca nada. E atenção, por conta dos eventos e programações especiais, algumas atividades estarão suspensas. Confira, nos dias 24 e 31, terças-feiras, não haverá terça nobre. Nos dias 25 e 1º de janeiro, quartas-feiras, não haverá quarta viva. Durante todo o mês de dezembro e janeiro, não haverá vigílias de oração às sextas-feiras, nem os cultos de oração que acontecem de segunda a sexta, às 7 e às 18h. Porém, as reuniões de células continuam normalmente, sem interrupção. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever estas e outras notícias, veja o boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz. Hoje nós deveríamos fazer uma grande festa, porque
realmente merece. Hoje é o dia da nossa Bíblia. Os batistas no Brasil, no mundo, comemoram hoje o dia da Bíblia. A Bíblia é muito importante para nós. Ela tem uma função parecida com o hino nacional, com a bandeira, que isso representa o nosso povo, nos une, nos faz de um só. Nascer nessa terra nos torna todos brasileiros. A Bíblia faz isso, ela unifica a nossa fé. O que eu creio é o mesmo que uma pessoa cristã evangélica lá na Coreia crê. Na China, Timor-Leste, Estados Unidos, Coreia do Norte também, temos cristãos lá. Então a Bíblia unifica a nossa fé. O que eu falo aqui é o que eles falam lá. Muita gente não acredita, é um livro escrito por homens. Claro, os livros foram escritos por homens, inspirados por Deus. Como é que a gente pode saber disso? Nenhum livro contradiz o outro. Foram criadas regras para serem depois reunidos e falados assim: esses livros são realmente inspirados por Deus. As palavras, elas não podiam se contradizer e um livro tinha que fazer referência a outro. E isso fez com que eles se alinhavassem. Então, primeiro foi construído o Velho Testamento, por judeus cristãos, e depois o Novo Testamento foi feito posteriormente, também sempre com regras muito sérias. Depois de fechado o cânon, que é chamado assim cânon, nenhum livro mais foi acrescentado. Então nós, os cristãos evangélicos, nós não usamos nenhum livro que seja acoplado a esse como revelação de Deus, só a Bíblia. Bom, a gente poderia falar bastante, estou resumindo bem, só para falar que nós temos que essa aqui é a palavra de Deus e que nós usamos, o Ministério Infantil só usa isso daqui. Temos outros livros, lá em casa eu tenho um monte de livros, mas todos eles fazem referência a esse. Este daqui é superior. Quando a gente fala que tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, a gente tem que memorizar. É muito importante memorizar versículos, sabe por quê? Na hora que você estiver em perigo de tentação, ou um perigo de acidente, ou um perigo que alguém estiver fazendo alguma coisa contra você, aquele versículo vem à sua mente. Eu já passei por muitas experiências assim, época que eu ficava doente, e na hora que eu estava assim em desespero, vinham aqueles versículos que eu havia memorizado quando eu era criança. Então, pais, ensinem os seus filhos a memorizarem versículos. Provérbios, a Bíblia é tão perfeita, gente. Para casais, se você quer alguma coisa que ajude na sua vida sentimental, leia Cantares de Salomão. Se você quer trabalhar com seu filho em casa e com você, marido, mulher, saber como você deve se portar, leia Provérbios. Se o seu coração está triste, amargurado, leia Salmos. Se você quer ver como é que você tem que agir com a sua célula, na igreja, leia as cartas do apóstolo Paulo. A Bíblia é perfeita. Por isso, hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia e nós amamos a nossa Bíblia e queremos fazer tudo o que ela manda. Vamos ficar em pé? O assunto de hoje, nós estamos falando sobre a Bíblia porque é o dia da Bíblia, mas lá em cima as crianças vão aprender sobre ouvir e fazer, que também tem tudo a ver com Bíblia, né? A gente está ouvindo o que a palavra de Deus fala e ela diz que você tem que fazer o que você fala, né? A nossa fé, ela só é validada pelas obras. Se você fala, mas as suas obras lá no seu trabalho, em casa, é outra coisa, o que você fala não valeu nada. Sério, né? Vamos ler o versículo de hoje? Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Tiago 1:22. Pai querido, nós te adoramos, queremos te dizer que a tua palavra é a verdade, nós cremos nela, cremos assim, tudo que ela fala é a verdade. Nós temos provado em dias de dificuldade, ó Pai, quando buscamos a tua palavra, como ela é um bálsamo para o nosso coração.
como ela nos ensina como nós temos que agir, quando estamos com dificuldade com alguém de relacionamento, com dificuldades com o marido, com os filhos, com o patrão, com o empregado. A tua palavra tem resposta para tudo. Muito obrigada, Senhor, porque ela realmente, ela nos une, ela tem feito com que a mensagem de Jesus Cristo tenha chegado até os dias de hoje, Pai. Muito obrigada mesmo. Que eu sei, ó Pai, que o Senhor vai proteger a tua palavra, mesmo porque lá na história Hitler quis acabar com a Bíblia, queimando montanhas delas. Ó Deus, mas o Senhor tem preservado através dos séculos, a despeito de muitas pessoas, do que muita gente possa dizer, os cientistas, o pessoal da academia, das universidades, ó Pai, a tua palavra permanece firme e inabalável, e nós cremos nela. Ó Pai, nos ensina a ouvir e praticar, assim como temos aprendido lá no Ministério Infantil. A tua mão de bênção, Pai, te pedimos, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os nossos facilitadores, o Ministério Infantil, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes agora. E depois, só depois as crianças. Criançada, que Deus abençoe vocês. Vão aprender a palavra do Senhor. Amados, ainda em pé, eu vou pedir para que vocês possam rapidamente abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 4. Nós leremos alguns versículos da Sagrada Escritura. Deuteronômio capítulo 4. Diz assim o versículo 10: O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos teus filhos. 29. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Versículo 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Esta é a palavra do Senhor, amém? Como é bom nós podermos aplicar com o nosso coração aberto para o Senhor. Hoje, comemorando o dia da Bíblia, tomando posse de tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero te convidar a colocar a mão em direção ao teu irmão aí, rapidamente, e nós vamos fazer a palavra. Quem aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Então você vai colocar a mão em direção ao teu irmão e vai falar assim: meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça próspero
os teus caminhos e prolongue a tua vida em muitos anos diante dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, eu gostaria que se assentasse agora somente as pessoas que são membros da nossa igreja, e que os nossos queridos convidados que nesta manhã estão aqui conosco permaneçam em pé. Isso, nós temos aqui alguns amados, queremos realmente cumprimentar vocês, a igreja vai te receber onde você está, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor possa poderosamente abençoar a tua vida, a tua família, e se você nos visita de outra igreja, mande um abraço nosso para o teu pastor, e de outra cidade também, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, amém? Podeis assentar. Nós agora vamos devolver a Deus, amados, temos tantos projetos. Vocês viram que a nossa agenda, a partir de sábado que vem, temos o Natal do Mini. Olha, parabéns, amado. Estava dizendo ali para o pessoal, isso aqui tinha que ir para a TV. O que vocês fizeram não é só VT, já vai para a TV, Cris? Amém. Nós vamos divulgar, porque realmente foi lindo o trabalho que Deus abençoou vocês para poderem fazer. E nós queremos dar continuidade a todos os projetos de Deus, por meio do Natal Presente, por meio dos projetos missionários, e por isso nós queremos devolver ao Senhor os nossos dízimos e a nossa oferta, como forma de contribuição, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e derramado em nossas vidas. Deus é um Deus bom, o tempo todo e todo o tempo, amém? Então vamos devolver a Deus um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Coloque-se em pé para adorar o Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é. Por tudo que é, Deus é bom. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é um Deus perfeito nas nossas vidas. É um Deus tão bom para conosco. Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu eterno amor. Amor que nos salvou, que nos resgatou, que nos tirou, Senhor, daquele lugar de lamaçal onde nós nos encontrávamos e nos trouxe para a vida que só há em Ti, ó Pai. Nem amor por alguém
gratidão, ó Pai. Porque o Senhor ali naquela cruz pensou em mim, pensou em você, pensou em nós. Ah, Deus, não há nada que possamos fazer ou falar que possa expressar a grandeza de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos te agradecer com toda a nossa alma, com todo o nosso fôlego, com tudo aquilo que há de melhor em nós. E aquilo que há de melhor em nós é o Senhor. Agradeça ao Senhor nessa manhã. Senhor. Obrigada, Senhor Jesus.
Obrigada pelo alto preço, Senhor, que foi pago pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelas nossas vidas, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz sempre nos tem acompanhado o tempo todo, né, irmãos? Todo mundo aí feliz e animado? Graças a Deus, super de Deus mesmo? Amém. Nós estamos chegando aí no final de ano, né? E antes eram só as pessoas mais experientes, que nem eu estou ficando, porque a gente não fala que está ficando velho, né? Está ficando mais experiente, né? E diziam assim, puxa, como o tempo está passando rápido, né? Mas hoje, até vi uma pesquisa esses dias, que os próprios adolescentes estão sentindo que as coisas estão passando mais rápido. Interessante isso, né? Antes não havia esse sentimento nessa faixa etária, era simplesmente, não, o tempo não passa para mim, tem muito tempo pela frente. Hoje, parece que de alguma maneira, talvez por causa da rapidez das informações, e de como eles são acometidos por toda essa rapidez das informações, parece realmente que tudo acontece muito rápido. No meio disso tudo, muitas vozes falando com a gente, não é verdade? Você tem, por causa dessas muitas informações, do tempo passar tão rápido, você ouve tantas vozes que tem hora que você fica meio atordoado, né? Afinal de contas, qual a voz que eu escuto? E quando você fica um pouco confuso com isso, parece que a hora que chega o final do ano, você vai fazer uma avaliação, você não sabe nem como que você vai fazer essa avaliação. Vem cá, que tipo de parâmetro eu tenho? Porque a gente tem a maior parte de nós temos essa tendência, chegar no fim do ano, fazer uma avaliação e ao mesmo tempo começar a pensar no outro ano. Bom, agora passou, o que eu vou fazer no outro ano? E há uma história na palavra de Deus que nos ajuda a ter um caminho que tem largada e chegada, que tem o começo e que tem o fim, e que tem um propósito, que tem um alvo, e que tem um tempo para cada coisa. Então, nós vamos meditar nesta palavra e procurar aprender algumas coisas práticas, algumas coisas para o nosso dia a dia e para os anos de nossa vida, através dessa história. Está lá no Velho Testamento, em Josué, no capítulo 14. Sempre que se fala de propósito de vida, há dois textos que me chamam muita atenção. Um no Velho Testamento, um no Novo Testamento, que é quando Paulo fala aos Filipenses: porém uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, e todo aquele contexto. E o outro é este aqui, de Josué, dando a Hebrom a Caleb, e eles dois têm uma conversa muito interessante, e Caleb vai falar coisas muito importantes que vão nos ajudar bastante. Então vamos ler o texto, Josué 14, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha só, o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra
em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste, fosse inteiramente fiel ao Senhor, aqui em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu Josué, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara, foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amados irmãos, todos nós temos uma terra prometida. Essa terra prometida não é para nós vivermos sozinhos nela. Por isso também não é algo só para que eu pense assim, não. Qual que é a promessa de Deus para a minha vida não interessa dos outros. Não, não. Todos nós temos uma terra prometida onde viveremos juntos essa promessa de Deus para a nossa vida. Quer dizer que a minha caminhada nunca é sozinha, mas a bênção de Deus é, com certeza, para cada um de nós e para todos nós juntos. E existe um caminho para a terra prometida, e é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. O caminho para a terra prometida. Diga comigo, o caminho para a terra prometida. Diga de novo, o caminho para a terra prometida. Há alguns passos, e há algumas coisas que você precisa fazer nessa caminhada, nesses passos, para chegar à terra prometida. O primeiro passo, com certeza, é você ouvir. Diga assim, ouvir. Ouvir, escutar. Quais são as vozes que você tem escutado? Preste bastante atenção nessa história, porque nessa história tem uma revelação de Deus. O povo está escravo lá do Egito, sem chance nenhuma de ser liberto pela sua própria força. Mas Deus quer, porque Ele vê o clamor do povo e Ele vê o sofrimento do povo. E aí Ele chama Moisés. Moisés é chamado para ser o libertador daquele povo, tirá-los da terra da escravidão e levá-los para a terra onde mana leite e mel, a terra da liberdade. E aí então ele chega para Moisés, e Moisés vai ter uma luta com Deus para aceitar aquela missão, e ele fica meio assim, e Deus tem que falar incisivamente com ele. Já chega falando através de um ato sobrenatural de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Depois ele tem um embate com Moisés, quando Moisés diz assim, não, mas eu sou pesado de língua e tal, e ele, não, mas então Arão falará por você, hein? Até que Deus convenceu Moisés de que no poder dele, Moisés podia então sair naquela missão que ele estava concedendo, estava entregando nas mãos de Moisés. Bom, Moisés chega, fala isso ao povo, e dentre o povo há duas pessoas muito interessantes. Há dois personagens com os quais a gente aprende muito. Um é Josué, o outro é Calebe. E eles ouvem aquela promessa e saem rumo à terra prometida. Sabe por quê? Porque eles ouviram. Vamos ver um versículo bem, que quase todos nós sabemos. Vamos lá, olha só, então complete. A fé vem pelo
A fé vem pelo ouvir, e ouvirá o quê? A palavra de Deus. Veja só, amados irmãos, este jovem, quando ele ouviu, obviamente você pode dizer assim, não, mas jovem, ele é assim mesmo, ele tem aquela força, ele tem visão, ele quer acreditar e tudo mais. Muito bem, mas ele ouviu e guardou a promessa. Quando você ouve, eu não estou falando só de ouvir com o seu ouvido aqui, não. Porque nem sempre a gente ouve. Por exemplo, o surdo não escuta, mas ouve, né? Ou ouve e não escuta. Olha só, por quê? Porque ele ouve pela visão, ele aprende os gestos. Mas não é só assim também que a gente ouve. A gente ouve por um abraço. Um abraço nos fala alguma coisa, nos comunica alguma coisa. A gente ouve por uma atitude que alguém toma e a gente escuta aquilo. Pois bem, havia muitas vozes para eles escutarem. E aqui eu quero que você faça um paralelo com a sua vida. Eles tinham a voz, por exemplo, das circunstâncias. As circunstâncias não eram boas. Eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, e caíram no deserto. O deserto fala. O deserto fala. O deserto diz para você, aqui não há provisão suficiente. Porque você olha para um lado, olha para o outro, uma vegetação pobre, quando tem vegetação, e não tem água, eu falo, vou morrer de fome e de sede aqui. O deserto fala, sim ou não? Fala. E o deserto, ele é muito incisivo com você. Não há provisão aqui. Você já passou por algum tipo de deserto, onde o deserto diz para você assim, não há provisão para você? Talvez você passou por uma escassez de afetividade. Você olhava ao redor de um lado para o outro e falava assim, eu não tenho afetividade de ninguém. Eu não recebo afetividade. É uma carência, há uma falta de afetividade que você se sente sozinho, isolado, desertos. Você vai ouvir essa voz e vai fazer o que com ela? Havia a voz da circunstância no fato de que eles eram fracos diante da terra que eles tinham que conquistar, porque depois do deserto vem a expiação da terra. Eles dizem assim, você viu a terra? Não dá. A terra está cheio de gente nessa terra, está cheio de gente nessa terra. Como é que a gente vai tirar todo esse povo daí? Como a gente vai tirar todo esse povo daí para a gente tomar posse dessa terra? Você imagina então Caleb, que viu Monte Hebron e tinha gigantes. Os gigantes falam, sim ou não? Os gigantes da sua vida falam? Claro que falam com você. Eles dizem assim, nós somos fortes, nós vamos derrotar você. Qual é o gigante que você está enfrentando numa circunstância qualquer? E gente, quando eu ouço de gigantes, eu vejo que essas vozes, elas são intimidadoras. Porque, às vezes, o gigante de uma doença cruel, que sem cura, como você enfrenta esse gigante? Porque quando tem saúde, todos nós dizemos, né? É importante ter saúde. Mas como você enfrenta? Talvez você esteja passando por um momento como ele, com um gigante desse, com você ou dentro da sua casa. Como é que você enfrenta um gigante, por exemplo, de uma morte? Você fala, mas como que pode ir agora? O que eu faço? Não tem volta a isso. Eu me lembro sempre de Isaías, quando ele recebeu a revelação de Deus, que ele viu o trono de Deus, o texto começa dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias. E você fica pensando assim, claro que é um livro histórico, é para colocar a história dentro de um tempo. Mas seria só isso? Não, o contexto nos mostra que não. Isaías, ele tinha acesso à corte, e o rei provavelmente era o seu tio, Uzias era o tio de Isaías, e ele tinha acesso à corte, e ele então gozava de certos privilégios. Aí o tio dele morre, e é claro que toda pessoa vai pensar, e agora?
Quem vai ser o outro rei? O que vai acontecer comigo? O que... Gigantes das perdas que você tem na vida. E diante dessas perdas, o que você faz? Você continua ouvindo a voz de Deus, ou você começa a dizer, não vai dar, não vou conseguir continuar? O que é que você faz? Tem outros gigantes, né? Gigantes que você tem que vencer, por exemplo, do abandono, e outros gigantes mais. Qual é a voz que você vai continuar ouvindo? Aqui, ao lado de Caleb, haviam muitas e muitas vozes. Mas, sabe qual é a voz que ele sempre guardou no coração? A que ele chega depois de 45 anos de peregrinação, desde que ele viu a terra prometida. É a voz que ele guardou no coração. Ele disse a Josué: você se lembra do que Deus falou através do seu servo Moisés? É essa voz que ele guardou no coração. Não foi a voz das circunstâncias. Não foi a voz dos irmãos. Você lembra? Mas nossos irmãos, irmão de povo, de raça, eles fizeram derreter o coração do povo, eles desanimaram, eles desesperaram o povo, porque a hora que o povo ouviu o relatório deles, o povo desanimou, desesperou, falou, é melhor a gente voltar para o Egito e pedir para ser escravo de novo, porque nós não vamos conseguir. Mas ele diz assim, mas você se lembra que apesar da voz dos 10, nós 2 ficamos ouvindo a voz de quem? Do Senhor. Sabe por que ele continuou? Aí vem o segundo passo da nossa caminhada. É porque esse ouvir era um ouvir de fé. Fé. Ouça. Creia. Ouça. Creia. Ouça. Creia. Creia naquilo que Deus falou para você. Porque a fé é o firme fundamento. É a convicção de que você vai chegar onde Deus está dizendo que você vai chegar, vai acontecer o que Deus está dizendo o que vai acontecer com você, apesar das circunstâncias e das vozes de outros dizerem que não vai acontecer aquilo, e todo mundo vai começar a dizer para você, mas será que você não enxerga, rapaz? E você vai dizer, claro que eu enxergo, não estou enxergando segundo os olhos das circunstâncias, nem do que a maioria está dizendo, eu estou vendo pelos olhos da fé. Por isso que é preciso crer. Porque se você ouvir a palavra de Deus, ela vai produzir fé, se você tiver a postura correta diante do Senhor, que é de justamente ouvir e acreditar que apesar das circunstâncias e apesar das pessoas que estão contra e não estão vendo a mesma coisa que você vê, você vai continuar o caminho da fé. Da fé. Eu vejo em Caleb que ele cria em Deus de tal maneira que ele nunca tirou os olhos de Deus e ele nunca tirou os ouvidos daquilo que ele tinha ouvido, da promessa que ele tinha ouvido. Ele cria no Deus da promessa e cria na promessa de Deus. Porque para você crer numa promessa tem que saber quem prometeu. Tem gente que promete e não cumpre, não é o caso de Deus. Deus não é homem para se arrepender. Ele não é filho de homem para que faça uma promessa e não a cumpra. Deus é inteiramente fiel. E Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Então nós precisamos continuar crendo. Fé não é um caso de vamos fazer uma votação. Vamos lá ver. Porque aqui é democracia. Sim. Não é, eu sei esse o sentido da palavra, não é literalmente, mas eu vou dizer para você, muitas vezes a democracia é o demo no comando. É o governo demônio. Sabe por quê? Vamos ver se não é verdade. Quantos gritaram, quem estava correto? Jesus, o tempo todo estava correto, a maioria gritou o quê? Crucifica-o.
Então não é o fato de eu fazer uma votação, vou premiar, sua opinião, a minha opinião é essa, vou procurar uma segunda opinião para se ver se tem algo diferente. Cheguei à sua, a minha também é dele, e a sua também, então pronto, está resolvido. Não é assim não, na sua vida não pode ser assim, na sua vida tem de ser o que Deus está falando com você. E amados irmãos, veja que isso não é rebeldia de Caleb, muito pelo contrário, eles eram muito submissos. E Caleb, creio eu, teve que esperar 45 anos pela incredulidade do povo e pela própria incredulidade de Moisés. Você diz, não, Moisés foi um grande líder e tal, mas ele herdou a terra prometida? Claro que ele foi um grande líder, claro que Moisés, tomara a Deus que houvessem vários Moisés, mas ele também teve falhas, como nós, temos falhas. E a falha dele, a Bíblia diz que Moisés não herdou a terra prometida. Quem sabe me dizer por quê? A Bíblia relata. Por que Moisés não herdou a terra prometida? Porque ele não creu. Incredulidade. Ele não herdou a terra prometida. Ele viu, e Deus falou, pode olhar agora. Só que Moisés cumpriu a missão? Cumpriu. Assim como Martin Luther King cumpriu a missão. Ele chega e diz, bom, eu não sei se eu vou herdar, eu vou pisar, mas nós como povo vamos. Quer dizer, ele estava envolvido tanto na missão, que ele sabia que tomar posse do objetivo que ele tinha, não era só ele, era de um povo. Deus deu uma missão para ele. Amados irmãos, nós precisamos continuar crendo, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e que as vozes sejam contrárias, nós precisamos continuar com os nossos, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que lhe diz nesse momento que você não vai alcançar? Você vai ouvir essas vozes ou você vai continuar acreditando em Deus? Isso tem muito a ver com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. E aí então nós vamos caminhar mais um passo. Ouça, creia, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. As horas que mais você precisa ter força é a hora que você mais está fraco. Pode parecer antagônico. Mas quem precisa de força quando está forte? Quem precisa de força é quem está fraco. Tem muitas músicas e a palavra de Deus está recheada disso, né? Que o fraco diga, nele forte sou. É aí que você precisa de força. Então seja corajoso e seja forte. O texto diz que ele, quando chegou diante de Caleb, olha só, gente, não é uma semana, não são 2 semanas, são 15 dias, não são 30 dias, não é um ano, não são 5, não são 10 anos, gente, são 45 anos de espera, 45 anos de espera. Agora, aquele homem podia chegar para o parceiro, né, companheiro dele, de lutas, Josué, ele podia dizer assim, Josué, é o seguinte, eu continuo crendo no Senhor, mas agora você tem que me dar uma terra assim mais maneira, que não tenha gigante, porque eu já não tenho mais 45 anos, 40 anos, agora eu tenho 85, então, maneira aí. Caleb não esperava, Josué não esperava isso de Caleb, e Caleb jamais diria isso a Josué. Sabe por quê? Caleb era daqueles assim, cara, eu esperei 45 anos para ver uns fracotes caírem? Não, de jeito nenhum, eu esperei 45 anos para ver uns gigantes tombarem, e é essa terra que eu quero. E sabe o que ele diz? Olha só, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele está falando de quando?
Ele está dizendo assim: agora sou de 85 anos e estou forte ainda hoje, como no dia. Quer dizer, há 45 anos atrás, ele tinha 40. Como é que um cara de 85 anos, por mais que as pessoas viviam um pouco de mais força, 85 é 85. Como é que ele pode dizer assim: eu tenho força de que quando eu tinha 40? Como é que ele pode dizer isso, gente? É claro que qualquer pessoa vai falar assim: não, o corpo já não é o mesmo, os braços já não são os mesmos, a perna não é mais a mesma, a cabeça às vezes está boa, mas o corpo não acompanha. Não é assim que você diz? Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, que já me acompanham assim na idade, assim, tal, de jovem ainda, mas já não tão jovem, quando vai jogar futebol com alguém mais jovem, e você fala assim: a cabeça está aqui, mas a perna não obedece mais, né? Não dá mais para correr como antes, não dá mais para chutar forte como antes, não dá, já passou. Mas não era só esse tipo de força. Eu creio que Caleb tinha muita força física, mas é claro que ele sabia que não era a mesma força física de 45 anos atrás. O que ele estava dizendo é da força que estava dentro dele. O tanto que eu cria antes, eu estou crendo agora. Eu tenho força para entrar nessa guerra e sair dessa guerra. Eu estou tão forte quanto a força que eu tinha há 45 anos atrás. Eu vou nessa. Gente, isso aqui é impressionante. Quando você perde a coragem, você perde a força. E quando você se sente sem força, você não tem mais coragem. As circunstâncias começam a intimidar, as vozes das pessoas começam a te intimidar, e você vai parando. É por isso que dizem assim, que os jovens, eles têm sonhos, os mais velhos têm o quê? A experiência. Mas esse aqui era um homem que tinha os dois, ele permaneceu sonhando e agora tinha experiência, e ele disse: agora eu vou e vou conseguir. Não importa que lá tenham gigantes, eu tenho força para derrubar esses gigantes, porque a força não vem de mim, essa fé que eu tenho dentro de mim vem de Deus. Eu vou derrubar esses gigantes. E você? Quando você olha para a sua vida, você diz o quê? Ai, já passei por tanta coisa, já levei tanta lambada, que agora não vai mais virar não. É assim que você faz. Não pode ser assim, porque nunca foi na nossa força e nunca será. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós vamos vencer, não porque a gente tem tanta idade ou tal idade. Gente, a maior promessa, se você pensar bem, a maior promessa, a mais doida das promessas que eu vejo no Velho Testamento, foi feita a um velhinho de 98 anos, 97, 98 talvez. Ele fez, faltava pouco tempo para ele completar 100 anos, e a mulher dele também o acompanhava na idade. Uma mulher de 100 anos já tinha passado o tempo da sua fertilidade para ficar grávida. Deus fez o impossível, daquele casal de velhinhos nasceu Israel. Como a gente pode dizer assim: não, mas agora já passou o tempo, eu não sou mais tão forte como era. A sua força continua a mesma, e a sua experiência aumentou. Vai nessa tua força, tenha coragem, e você vai chegar lá. Deus vai fazer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida, não importa o que você passou, quantos anos você tenha, quais foram as surras que você já levou, os fracassos e os tombos que você teve, não importa. Creia, seja forte e corajoso. Sabe, amados irmãos, esse texto me chama a atenção, e a gente já está indo para o fim, quando ele chega e diz o porquê das coisas. Lá no versículo 14 ele diz assim: portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que, olha só, aqui é a razão das coisas. Por que Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu? Por que os gigantes caíram? Porque lá tinha o Quiriate Arba, que era o maior homem entre os anaquins.
Os anaquins eram um povo de gigantes, e ele era o mais alto e mais forte. Imagina. Por que Caleb teve como herança a terra? Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Visto que ele fora inteiramente fiel. Inteiramente significa, ele permaneceu acreditando, ele permaneceu fiel ao Senhor em todos aqueles 45 anos. E por causa de ter perseverado, ele conquistou a terra prometida. Aqui há o grande segredo da vida. A palavra de Deus está nos dizendo que ele herdou porque ele perseverou, porque ele foi inteiramente fiel. Veja só, se nós estamos comemorando o Natal, que nós nos lembramos do nascimento de Jesus. Agora imagine, Jesus nasceu de uma virgem, é milagre, sim ou não? Sim ou não? Ele escapou da perseguição de poderosos como Herodes, isso é milagre. Os anjos iam avisando e conversando. José teve informações angelicais. Glória a Deus por isso. Agora imagine só se Jesus nascesse, mas chegasse na metade do caminho e falasse: eu sei que eu nasci de uma virgem, eu sei que eu nasci sem pecado, eu sei que foi um grande milagre, mas eu desisto. Acabou. Se Jesus não tivesse nascido, obviamente não teria história para desistir. Mas mesmo que ele nascesse, mas chegasse na metade do caminho, ele parasse, se ele fosse lá no jardim do Getsemane e orasse assim: Senhor, olha, é muito duro, eu não sabia que ia ser assim, se o Senhor não pode passar de mim este cálice, eu não vou mais para a cruz. Ele tinha esse direito, sim ou não? Sim, mas ele não se achou no direito de ter direito. Ele abriu mão do seu direito e disse assim: mas se não for possível passar este cálice, que seja feita a tua vontade. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Caleb podia ter se dado mal no meio do caminho, como alguns ficaram no meio do caminho. Receberam a promessa, ouviram a promessa, viram os sinais e as maravilhas de Deus, mas não chegaram até o fim. Acabou para eles. Isso não tem, qualquer pessoa que raciocinar direito vai ver que se nós não perseveramos, é aquele velho dito: nadou e morreu na praia. Tem hora que você já está no meio que não dá para ir, não vai, né? Não vai fazer igual aquela história do português que chegou na metade do rio e falou: estou cansado demais, vou voltar. Tanto faz ir para frente e para trás, é aquela coisa que não vira para você. Se você não perseverar até o fim, você nada até a metade do rio e fala: estou cansado, vou parar aqui, você morre afogado. Se voltar para trás, você volta para o ponto de início e vai fazer o mesmo esforço. Você precisa ir em frente. Perseverança não é uma opção na vida do cristão. Você tem que perseverar. E Deus lhe dá força para perseverar. E Caleb recebeu essa força de Deus. E Hebrom foi dado a Caleb porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor o tempo todo. Isso é perseverança. Ser inteiramente fiel ao Senhor o tempo todo é perseverança. E é isso que lhe dá o que Deus, que lhe faz conquistar o que Deus prometeu para você. O que é que você vai fazer? Tem hora que a gente chega assim: não aguento mais, eu desisti, estou cansado. Aí você fala: não, eu vou. Dali a pouco é canseira de novo. Você sente no corpo a canseira. Você fala: não, Deus, o Senhor tem certeza que foi para mim que o Senhor mandou fazer isso? Não dá, Deus, não é para mim isso daí. Isso aí é para o Felipe Breder, eu não entro não. Ele está novinho ainda, deixa ele ir. Agora Deus está falando: é com você. Eu tenho uma coisa para ele, mas tem algo para você. Vocês estão no mesmo barco. E cada um tem que fazer a sua parte. E a parte que eu dei para você fazer, faça. Amados irmãos, há coisas incríveis que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas você precisa acreditar, você precisa ouvir a promessa de Deus e não dar bola para outras vozes. Você precisa
crer, ter fé além das circunstâncias e da maioria. E você precisa muito de Deus e em Deus buscar força e coragem, porque para perseverar até o fim, é na perseverança que você alcança todas as coisas que Deus tem para você. Senão você, sabe o que acontece conosco? Nós temos, como disse o pastor Bill Hybels, né, no Summit, às vezes a gente aborta as visões de Deus no silêncio. Sabe um aborto? Como se fosse abortar um filho. E às vezes você aborta um filho que se tornaria o libertador. Você já pensou se Moisés fosse abortado? Você já pensou se Jesus fosse abortado? É claro que Deus não permitiu e nem vai permitir esses tipos. Mas muitas vezes nós abortamos certas visões que transformariam o mundo ao nosso redor, simplesmente porque se tornou pesado demais. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você foi criado para ouvir a voz dEle. Por isso que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para você se relacionar e entendê-lo. E você vai ouvir a voz de Deus. Ouça e ponha fé naquilo que Deus falou em você. Porque a gente que promete e não cumpre, não é o caso de Deus. Creia. E aí, caminhe com força e coragem. Você vai precisar de força, você vai precisar de coragem. E por fim, persevere até o fim. Persevere até o fim. Uma vez uma repórter perguntou para Thomas Edison, inventor da lâmpada e de tantas outras invenções, diz assim: escuta, como que você tem tanta inspiração para fazer tantas coisas e inventar essas invenções assim, Ele disse assim: olha, aqui não é tanto inspiração, é mais transpiração. Mas como assim? Porque eu trabalho muito e eu vou escrevendo todos os fracassos que eu tive e já não cometo o mesmo erro. E aí eu vou fazendo outras tentativas, até que uma hora dá certo. E ele diz lá quantas tentativas ele fez, muitas, centenas, até inventar, por exemplo, a lâmpada. Mas aí eu vejo algumas coisas assim, eu vou aprendendo com o passado, mas eu não deixo que o passado me faça refém. Eu não permito que o passado, que os meus fracassos me façam refém dos meus fracassos. Eu permito que os meus fracassos me ensinem algo para que eu não fique refém do meu passado, para que eu viva o meu presente. Porque também não adianta viver no futuro, porque isso é pura ansiedade. O que vai acontecer? Esses dias Jesus me deu um sonho, acho que foi antes de ontem. Eu estava muito, quando Jesus é muito bom. Eu estava muito ansioso, mas e agora? Eu tenho que planejar, eu tenho que não sei o quê. E o futuro, Jesus mostrou para mim: viva um dia de cada vez. Não quer dizer que eu tenho que ter medo do futuro, que isso é outro tipo de ansiedade. Não vou nem pensar no futuro, porque já aconteceu tanta coisa, o que vai vir deve ser pior. Isso é lei de Murphy. Para nós é o contrário, o que virá é melhor do que o que já passou. Nós vemos a lei de Deus, da esperança, da fé. E aí então, Jesus falou: mas viva um dia de cada vez, porque você só conquista o futuro vivendo intensamente o quê? O seu presente. Creia. Veja um futuro melhor, mas viva hoje. Não dá para viver o passado, porque já passou, e nem o futuro que ainda não chegou. O passado você cura, guarda as promessas de Deus, aprende com seus erros e acertos. É preciso que haja memória, mas você não vai mais viver passado. Você só vai viver presente. O futuro ainda não chegou, mas você pode criá-lo a partir de hoje. Hoje você está semeando o seu futuro. Então persevere. Deus é quem fez a promessa. Ele vai fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Então tenha força, tenha coragem e persevere. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
e comece a orar. Deus não é homem para mentir, e nem é filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele fará. Desertos, incrédulos ao seu redor, gigantes, problemas, você já ouviu a voz de Deus? Então continue ouvindo a voz de Deus. As outras vozes não lhe farão bem. Ouça a voz de Deus. Ele ama você, Ele deu uma promessa, pronto, ouça a Deus. Não permita que a incredulidade lhe roube a bênção de tomar posse daquilo que Deus tem para você. Creia, você está aqui e ouvindo essa palavra, porque você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Não pense assim, eu acho que eu não sou igual Josué e Caleb. Não, você é assim. Você é do povo que você faz parte dos mais que vencedores. Não deixa o diabo pôr coisa na sua cabeça aí, ó. Ouça a voz de Deus e creia. Creia, é para você. E o que você fizer vai abençoar muito. Se você desistir, você pode prejudicar uma geração inteira. Não faça isso. Creia, 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 creia. Está se sentindo fraco, oprimido? Venha a Jesus, Ele tem força para você, Ele vai restaurar você, Ele vai lhe dar força para você permanecer em pé. Seja forte e corajoso. Em oração, diga para Deus, Deus me ajude a perseverar. Diga para Deus, Deus, eu estou me sentindo assim, 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 mas eu não quero desistir, eu não quero desanimar. E se de alguma maneira você deu uma paradinha aí, não tem problema não. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, está estendida para você, para te levantar e dizer, continua a corrida, volte para a corrida, vamos para a linha de chegada. É isso. Palavra de Deus no seu coração. Que o amor de Deus o Pai, o amor maravilhoso do Pai, que nos fez existir, nos deu propósito de vida e tem um lugar para chegarmos. Que a graça do Filho, Jesus Cristo, que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para que nós andemos na luz. Que a comunhão do Espírito nos faça andar juntos, entendendo que a promessa é para todos, e que eu tenho uma parte na conquista da terra. Que as consolações do Espírito, naquela hora que estamos sem consolo, que a consolação de Deus te persiga todos os dias da sua vida, e que o poder e a unção do Espírito venha sobre você, para você poder perseverar em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém irmãos, amém, glória a Deus. Então vai na paz de Jesus, tenha uma semana super de Deus, Deus te abençoe.